Lembro-me do momento exato em que a sala ficou em silêncio. Francisco Almeida, pai do meu noivo, um suboficial aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais, com 40 anos de orgulho na voz, estava no meio de me explicar como o Corpo de Fuzileiros Navais realmente funcionava. Ele tinha um cotovelo na mesa de jantar, o garfo apoiado sobre um pedaço de frango assado pela metade, e falava devagar como as pessoas fazem quando acham que a pessoa à sua frente simplesmente não entende. E esse é o problema com os civis, ele disse. Eles leem algumas manchetes, talvez assistam a um filme de guerra e pensam que entendem o que significa comando. Mas a liderança no corpo, isso é algo que você conquista, não é algo que lhe é entregue. A mesa ficou em silêncio depois disso. Daniel se mexeu na cadeira ao meu lado. Marta Almeida olhou para o prato. Francisco bebeu um gole de suco gelado, satisfeito com seu próprio discurso, e eu dobrei meu guardanapo cuidadosamente no colo. Encontrei seus olhos do outro lado da mesa e disse com muita calma: Francisco, na verdade, eu entendo sim de comando. Sou a nova general dos fuzileiros, designada para a sua base. Por um momento, ninguém se moveu. Nem mesmo o relógio de pêndulo no canto parecia ticar. O rosto de Francisco Almeida ficou da cor de pergaminho antigo. Mas para entender como chegamos àquele momento como um simples jantar de domingo no litoral do Rio de Janeiro, se transformou na revelação familiar mais desconfortável da vida de Francisco Almeida, é preciso começar um pouco antes. Cerca de 2 semanas antes, para ser exato. Eu tinha acabado de assumir o comando da instalação dos fuzileiros nos arredores do Rio de Janeiro. A papelada ainda cheirava a nova. Meu nome mal havia se assentado na placa de latão do lado de fora do escritório. As transições de comando são eventos formais no Corpo de Fuzileiros Navais. Apertos de mão, discursos, a banda tocando o hino. Mas assim que a cerimônia termina, o trabalho começa imediatamente. E o comando é mais silencioso do que as pessoas imaginam. São dias longos, decisões que te seguem para casa. Nomes de jovens fuzileiros que você aprende porque é responsável por eles. Aos 52 anos, após 3 décadas de uniforme, eu entendia essa responsabilidade melhor do que a maioria. O que eu não esperava era o quão complicada minha vida pessoal se tornaria exatamente no mesmo momento. Porque 2 meses antes daquela cerimônia de comando, Daniel Almeida me pediu em casamento. Daniel não era fuzileiro. Ele era um prestador de serviço civil que trabalhava com sistemas de logística para o Ministério da Defesa. Prático, atencioso, paciente, o tipo de homem que ouvia mais do que falava, o que é mais raro do que as pessoas pensam. Nos conhecemos 3 anos antes durante um projeto de prontidão em Brasília. Ele sabia o que eu fazia, sabia da minha patente, mas fora do trabalho raramente falávamos sobre os detalhes da minha carreira. Não porque fosse segredo nada disso. Era apenas mais fácil ser a Helena quando eu não estava de uniforme. E Daniel entendia isso. Uma noite, cerca de 1 semana depois de eu ter chegado oficialmente ao Rio de Janeiro, Daniel apareceu na minha pequena casa alugada perto da base, carregando 2 sacolas de supermercado e aquele sorriso levemente nervoso que ele tem quando está prestes a pedir algo. Cozinhamos o jantar juntos com as janelas abertas para o ar quente do litoral e as cigarras cantando lá fora. No meio da refeição, ele pigarreou. Meus pais querem te conhecer. Eu sorri. Isso parece razoável. Ele assentiu lentamente, mas não encontrou meus olhos. Só tem uma coisa.
Eu me inclinei para trás na cadeira. Sempre que alguém diz isso, nunca é uma coisa pequena. Daniel esfregou a nuca. Meu pai é um fuzileiro aposentado suboficial da velha guarda. Eu esperei. E ele é tradicional. Tradicional como Daniel expirou. Ele acredita que o corpo mudou demais. Acha que a liderança de hoje é mais branda, muito política. Isso não é incomum, eu disse calmamente. Sim, mas tem mais. Ele hesitou. Ele também tem dificuldade com mulheres em cargos de comando. Eu não reagi imediatamente. Depois de 30 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, essa atitude em particular não era exatamente um território novo. Daniel se apressou em continuar. Ele não é um homem mau, Helena. Ele é apenas de uma época diferente. Orgulhoso, opinativo. O corpo significava tudo para ele. Eu entendo isso, eu disse. E ele não sabe da sua patente. Isso me fez levantar uma sobrancelha. O que ele pensa que eu faço? Daniel deu uma pequena risada envergonhada. Eu posso ter dito a ele que você é uma consultora que trabalha com sistemas de logística. Eu o encarei. Você disse ao seu pai que eu era basicamente uma prestadora de serviços. Entrei em pânico, ele admitiu. Você entrou em pânico por 3 anos? Ele fez uma careta. Ok, talvez eu tenha continuado em pânico. Não pude deixar de sorrir um pouco. Por que Daniel parecia genuinamente sem graça? Porque eu sabia que no segundo em que ele ouvisse General dos Fuzileiros, a conversa deixaria de ser sobre você e passaria a ser sobre patentes, e eu queria que ele te conhecesse primeiro. Essa resposta me amoleceu mais do que ele provavelmente imaginava. Ainda assim, fiz a pergunta prática: e agora? Bem, ele nos convidou para o jantar de domingo. Bebi meu café e pensei a respeito. No Corpo de Fuzileiros Navais, passei minha carreira inteira sendo apresentada primeiro pela patente. Às vezes era necessário, às vezes era exaustivo. Conhecer a família de Daniel apenas como Helena parecia quase revigorante. Finalmente eu assenti. Tudo bem, Daniel piscou. Tudo bem, eu vou ao jantar. Você tem certeza, Daniel? Eu disse com um pequeno sorriso. Já informei comandantes de combate e testemunhei perante comissões do Congresso. Acho que consigo sobreviver a um jantar de domingo. Ele riu aliviado. Mas antes que a noite terminasse, ele disse algo que ficou comigo. Só mais uma coisa, ele acrescentou com cuidado. Meu pai gosta de falar sobre o corpo de fuzileiros navais. Eu esperaria isso. E ele pode ser um pouco intenso. Eu sorri novamente. Tudo bem. Na época eu realmente acreditava que seria. O que eu não percebi foi o quão intenso Francisco Almeida poderia ser quando acreditava estar protegendo a honra do Corpo de Fuzileiros Navais, ou quão silenciosa uma sala de jantar pode se tornar quando um homem de repente percebe que a pessoa a quem ele esteve dando sermão a noite toda é a fuzileira de mais alta patente com quem ele falou em décadas. A viagem para a casa dos pais de Daniel levou cerca de 30 minutos. Final de tarde de domingo, a luz se estendia pela estrada costeira, tornando a vegetação dourada nas bordas. O Rio de Janeiro tem um jeito de parecer lento e constante ao mesmo tempo. Cidades pequenas, torres de igrejas, postos de gasolina que ainda vendem doces caseiros no balcão. Daniel dirigia com as 2 mãos no volante quieto, do jeito que as pessoas ficam quando estão pensando demais. Observei a estrada por um tempo antes de dizer: Você está nervoso.
Ele deu uma pequena risada. Está tão óbvio assim, um pouco. Eu só quero que tudo corra bem, ele disse. Isso é razoável. Ele olhou para mim brevemente. Meu pai pode parecer durão. Já conheci personalidades fortes antes. Não é exatamente isso que quero dizer. Deixei que ele levasse o tempo que precisasse. Ele acredita que o Corpo de Fuzileiros Navais é a instituição mais importante do país, Daniel continuou. Ele acredita que a disciplina resolve quase todos os problemas e acredita que as pessoas devem provar seu valor antes de falar. Parece um suboficial dos fuzileiros. Eu disse calmamente. Daniel sorriu com isso. Sim, exatamente. Entramos em uma rua residencial tranquila, ladeada por casas modestas. A maioria delas tinha bandeiras do Brasil na frente. Algumas também tinham bandeiras do Corpo de Fuzileiros Navais. A casa de Francisco Almeida ficava perto do final do quarteirão. Fachada branca, gramado bem aparado, um mastro no jardim, com a bandeira do Brasil tremulando acima de uma bandeira vermelha desbotada dos fuzileiros navais. Daniel estacionou na garagem, mas não desligou o motor imediatamente. Você não precisa fazer isso, ele disse. Eu disse que faria. Eu só quero dizer se ele começar a ficar intenso. Eu me virei para ele. Daniel. Sim, eu sou uma fuzileira. Ele riu baixinho e finalmente desligou o motor. Francisco Almeida abriu a porta antes mesmo de chegarmos à varanda. Ele era mais alto do que eu esperava para um homem na casa dos 70 anos. Ombros largos, postura ereta, cabelo prateado, cortado curto como se tivesse deixado o corpo ontem. Mesmo sem uniforme, era possível ver os hábitos da postura militar na maneira como ele se mantinha de pé. Daniel, disse ele apertando a mão do filho com firmeza. Bom te ver, pai. Os olhos de Francisco se voltaram para mim. Ele me estudou da maneira como os fuzileiros às vezes estudam novos recrutas, avaliando rápida e silenciosamente. Você deve ser a Helena. Isso mesmo, eu disse. Seu aperto de mão foi firme, mas breve. Francisco Almeida. Prazer em conhecê-lo. Atrás dele, uma mulher apareceu no corredor. Marta Almeida era menor de fala mansa com olhos calorosos e a paciência calma de alguém que passou décadas equilibrando um marido de temperamento forte. Você finalmente a trouxe, disse ela a Daniel com um sorriso. Marta abraçou o filho e depois se virou para mim. Bem-vinda, Helena. Entre. A casa cheirava a frango assado e pão de milho fresco. Notei os detalhes imediatamente. Fotografias emolduradas na parede do corredor. Um Francisco Almeida mais jovem em uniforme de gala. Fotos em preto e branco de fuzileiros em campos de pouso empoeirados décadas atrás. Uma bandeira do Brasil dobrada em uma caixa de vidro. Uma caixa de sombra cheia de fitas medalhas e insígnias de patentes antigas. Francisco me notou olhando. Missões no exterior, ele disse simplesmente. Eu assenti. Obrigada pelo seu serviço. Ele deu um pequeno grunhido que poderia ser de aprovação. Fomos para a sala de jantar onde a mesa já estava posta. Marta trouxe copos de suco gelado enquanto Daniel ajudava a levar os pratos da cozinha. Francisco sentou-se na cabeceira da mesa. Eu me sentei à sua frente. Desde o início, as perguntas começaram. Não exatamente rudes, mas investigativas. Então disse Francisco, inclinando-se um pouco para trás. Daniel me disse que você trabalha com logística de defesa. Isso mesmo. Que tipo de trabalho?
Principalmente coordenação, planejamento de sistemas. Ele assentiu lentamente. Lado civil. Sim. Francisco tomou um gole de suco. Bem, é um trabalho importante. As Forças Armadas dependem da logística. Isso é verdade. A maioria das pessoas não percebe isso. Daniel me lançou um olhar rápido. Mantive minha expressão neutra. Francisco continuou. No meu tempo, costumávamos dizer que amadores falam de tática, profissionais falam de logística. Isso ainda é verdade, hoje eu disse. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Marta trouxe a comida então, frango assado, purê de batatas vagem cozida com bacon. O tipo de refeição que pertence às noites de domingo no Brasil. Por alguns minutos a conversa permaneceu agradável. Marta perguntou onde eu cresci. Minas Gerais. Daniel mencionou uma pescaria que fizemos no outono passado. Francisco falou sobre a cidade e como ela havia mudado desde os anos 70. Mas lentamente, a conversa voltou para o Corpo de Fuzileiros Navais. Quase sempre acontece quando fuzileiros se reúnem. Francisco começou a contar histórias de seu serviço. Algumas delas eram fascinantes exercícios de treinamento no deserto. Jovens fuzileiros aprendendo disciplina da maneira mais difícil. Longas missões onde a única coisa que mantinha as pessoas firmes era a cadeia de comando. Enquanto ele falava, eu podia ouvir o orgulho em sua voz. Mas havia algo mais ali também. Uma certa amargura sobre como as coisas haviam mudado. Veja bem, ele disse em certo ponto, gesticulando levemente com o garfo. O corpo costumava ser mais simples. Daniel se mexeu em sua cadeira. Francisco continuou. Você sabia quem eram os líderes. Sabia quem havia conquistado seu lugar. Marta Lissunds lhe deu um olhar. Francisco, o que ele disse? Estou apenas conversando. Ele se virou de volta para mim. O problema hoje é que todo mundo quer autoridade, mas menos pessoas entendem a responsabilidade. Eu assenti educadamente. Isso é um desafio em qualquer organização. Francisco se inclinou um pouco para a frente. Deixe-me te perguntar uma coisa, Helena. Tudo bem. Você já trabalhou diretamente com fuzileiros? Às vezes. Bem, então você sabe. Ele disse que comando não é sobre títulos, é sobre respeito. Ele falava devagar, como se estivesse explicando algo importante a um aluno. O respeito tem que ser conquistado. Eu concordo, eu disse. Daniel pigarreou. Pai. Mas Francisco não havia terminado. Você vê muitos civis hoje em dia pensando que entendem a vida militar, ele disse. Francisco disse. Marta, gentilmente. Estou apenas dizendo, ele insistiu. As pessoas falam de comando como se fosse apenas mais um cargo de gerência. Seus olhos se fixaram em mim novamente. Mas a liderança no corpo, ele disse: Isso é diferente. Eu esperei. Francisco se recostou na cadeira, completamente certo de si mesmo. E a maioria das pessoas, fora do uniforme, não entende isso realmente. A sala ficou um pouco mais silenciosa depois disso. Daniel parecia desconfortável. Marta se concentrou em seu prato. Francisco, enquanto isso, parecia satisfeito com seu ponto de vista, e eu percebi algo naquele momento. Francisco Almeida não estava tentando me insultar pessoalmente. Ele estava defendendo uma ideia do Corpo de Fuzileiros Navais que moldou toda a sua vida. Mas ele já havia decidido quem eu era, apenas uma mulher namorando seu filho, alguém que não poderia entender o comando. E a noite estava apenas na metade.
Francisco Almeida terminou sua frase com a confiança tranquila de um homem que passou a maior parte de sua vida sendo a pessoa mais experiente na sala. E a maioria das pessoas fora do uniforme não entende isso realmente. Ele deu outra mordida no frango e pareceu satisfeito com esse pensamento. Por um momento, ninguém falou. Marta passou a vagem pela mesa. Daniel pigarreou. Tomei um gole de suco gelado e coloquei o copo na mesa com cuidado. Imagino que essa tenha sido sua experiência, eu disse calmamente. Francisco assentiu uma vez. 30 anos entre fuzileiros, ele disse. Você aprende algumas coisas. Eu acreditei nele. As pessoas às vezes assumem que orgulho e arrogância são a mesma coisa. Não são. O orgulho geralmente vem de algo real, anos de trabalho, sacrifício, disciplina. Mas se você se apega a ele com muita força, ele pode lentamente se transformar em certeza. E a certeza, na minha experiência, é onde o bom senso às vezes começa a falhar. Francisco pousou o garfo. Então, o que exatamente você faz em planejamento logístico? Ele perguntou. Principalmente coordenação entre departamentos, eu disse. Movimentação de pessoal, prontidão de suprimentos. Planejamento de infraestrutura. Parece complicado. Pode ser. Ele se inclinou um pouco para à frente. Você já esteve em uma base durante um ciclo de missão? Sim. Bem, então você sabe como fica caótico. Eu sei. Francisco parecia gostar do papel que havia assumido o professor guia fuzileiro mais velho, explicando o mundo. Você tem jovens oficiais recém-saídos da academia. Ele continuou pensando que entendem de liderança porque leram alguns manuais. Daniel se mexeu novamente. Pai. Francisco o dispensou com um aceno. Não, isso é importante. Liderança no corpo não é teoria. Seus olhos pousaram em mim novamente. É experiência. Tempo em campo tomando decisões quando as coisas dão errado. Concordo, eu disse em voz baixa. Marta me deu um pequeno sorriso simpático do outro lado da mesa. Francisco continuou comendo enquanto falava. Hoje em dia, você vê muitas pessoas subindo na carreira sem realmente merecer. Daniel suspirou suavemente. Pai, talvez pudéssemos falar sobre outra coisa. Francisco franziu a testa ligeiramente. O quê? Estou apenas explicando como o sistema funciona. Helena não veio aqui para ouvir um sermão. Não estou dando sermão, Francisco insistiu. Então ele se virou para mim novamente. Mas é bom que os civis entendam o que a liderança militar realmente exige. Eu podia sentir Daniel tenso ao meu lado, mas permaneci relaxada. Francisco, eu disse gentilmente. Agradeço a perspectiva. Isso pareceu encorajá-lo. Bem, deixe-me dar um exemplo. Marta fechou os olhos brevemente, como alguém que sabe que uma tempestade está chegando. Francisco se recostou na cadeira e começou a descrever um exercício de treinamento do início dos anos 70. Jovens fuzileiros sob pressão, decisões de comando tomadas em segundos, erros que poderiam custar vidas. A história em si não era exagerada. Eu já tinha ouvido outras semelhantes de homens de sua geração. Mas enquanto ele falava, seu tom mudou lentamente. Passou de narração para outra coisa. Instrução. Veja, ele disse apontando levemente com o garfo comando. Não é sobre ser inteligente. Muitas pessoas inteligentes fracassam. Isso é verdade, eu disse. É sobre julgamento caráter, o tipo de fibra que você só constrói com a experiência.
Daniel esfregou a têmpora. Marta se concentrou muito cuidadosamente em cortar seu frango. Francisco continuou. Você tem que saber como os fuzileiros pensam, como eles reagem sob pressão. Ele fez uma pausa, olhando para mim. Isso não é algo que você aprende em planilhas. Não, eu concordei. Ele assentiu satisfeito. Exatamente. Houve outro breve silêncio. Então Francisco acrescentou algo que mudou o ar na sala. O problema hoje em dia é que as pessoas pensam que liderança pode ser ensinada em salas de aula. Daniel falou rapidamente. Pai. Francisco o ignorou. Eles distribuem patentes como se fosse apenas mais uma promoção. Marta finalmente falou. Francisco já chega. Estou apenas dizendo o que todo mundo está pensando. Ele olhou para mim novamente, sem ofensas. Eu sorri levemente. Nenhuma ofensa. Mas Daniel já estava farto. Pai, ele disse com firmeza. A Helena entende os militares melhor do que você pensa. Francisco ergueu uma sobrancelha. Ah, é. Francisco se inclinou um pouco para a frente. Como assim? Daniel hesitou. Porque Daniel sabia exatamente como, mas o momento ainda não havia chegado. Então ele simplesmente disse: Ela trabalha com isso há anos. Francisco deu um grunhido cético. Bem, trabalhar com isso não é o mesmo que viver isso. Deixei passar. Marta tentou novamente redirecionar a conversa. Helena Daniel disse que você cresceu em Minas Gerais. Sim, uma cidade pequena perto de Belo Horizonte. Família militar. Meu pai era da Força Aérea. Francisco se animou um pouco. Ah, é, oficial de manutenção. Ele assentiu. Boa força. Por um momento a tensão diminuiu, mas Francisco não havia terminado com o tópico que mais lhe importava. Depois de mais alguns minutos, ele voltou a ele novamente. Sabe, ele disse, o Corpo de Fuzileiros Navais sempre foi sobre autoridade conquistada. Ninguém o interrompeu desta vez. Você não ganha respeito apenas porque alguém lhe dá um título. Ele falou devagar, deliberadamente. Você o conquista dos fuzileiros sob seu comando. Eu assenti uma vez. Isso é verdade, Francisco continuou. E os melhores comandantes são aqueles que entendem o peso dessa responsabilidade. Sua voz suavizou um pouco. Quando jovens fuzileiros olham para você em busca de direção, isso não é um problema de gerenciamento. Ele bateu levemente na mesa com o dedo. Isso é liderança. Então ele olhou diretamente para mim novamente. E a maioria das pessoas fora do corpo nunca vê realmente esse lado das coisas. Daniel fechou os olhos por um segundo. Dobrei meu guardanapo ao lado do meu prato. Francisco tomou outro gole de suco. E é por isso ele disse que o comando é algo que você conquista todos os dias. A sala ficou em silêncio novamente. Marta olhou para mim com atenção. Daniel se mexeu na cadeira e eu percebi algo importante. Francisco Almeida não estava tentando ser cruel. Ele simplesmente acreditava que estava falando com alguém que não poderia entender do que ele estava falando. E quanto mais ele falava, mais fundo, ele entrava nessa suposição. Finalmente, coloquei minhas mãos levemente sobre a mesa. Francisco, eu disse calmamente. Sim, você está absolutamente certo. Ele pareceu satisfeito com isso. Eu estou. Sim. Encontrei seus olhos. Uma pessoa no comando tem que conquistar esse título todos os dias.
Francisco assentiu uma vez. Exatamente. Então eu continuei. Isso é algo que aprendi ao longo de 30 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Francisco piscou. Apenas uma vez. Então eu acrescentei em voz baixa. E serei responsável por conquistá-lo aqui como a nova general dos fuzileiros, designada para a sua base. A sala parou de respirar. Daniel congelou ao meu lado. O garfo de Marta escorregou contra o prato, e Francisco Almeida me encarou como um homem que acabara de perceber que o chão sob seus pés era algo completamente diferente. Francisco Almeida não se moveu. Não imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos em mim do outro lado da mesa de jantar, como se estivesse esperando a piada final. O tipo de pausa que as pessoas fazem quando supõem que entenderam mal algo simples. Você é o quê? Ele perguntou devagar. Sua voz havia perdido a certeza que carregava 10 segundos antes. Mantive meu tom calmo. Sou a general de divisão Helena Mendes, eu disse. Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Assumi o comando da instalação na semana passada. Ninguém pegou em sua comida. O único som na sala era o zumbido baixo da geladeira vindo da cozinha. Francisco piscou novamente. Daniel se mexeu ao meu lado. Marta olhou entre nós dois como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que de repente tinha novas peças. Francisco se inclinou um pouco para trás na cadeira. General, ele repetiu. Sim. Seus olhos se estreitaram. Agora ele estava me estudando novamente, mas desta vez não como um pai curioso conhecendo a namorada de seu filho. Agora ele estava procurando por outra coisa, prova dúvida. Qualquer sinal de que eu pudesse estar exagerando. Essa é uma afirmação, e tanto ele disse com cuidado. É sim. Francisco pousou o garfo. Você está me dizendo que é a nova general comandante da base aqui, sim. Ele encarou por mais um longo momento. Então ele deu uma risada curta que não soou bem. Ah, qual é? Daniel finalmente falou. Pai. Francisco levantou a mão. Daniel, espere. Seus olhos permaneceram em mim. Você está falando sério. Estou. Marta falou baixinho. Francisco. Mas Francisco já estava repassando as possibilidades em sua cabeça. Fuzileiros aposentados desenvolvem um certo instinto com o tempo. Eles leem postura tom detalhes. E eu pude ver o momento em que seus instintos começaram a notar coisas que ele havia ignorado antes. A maneira como eu me sentava, a maneira como eu falava as perguntas que fiz mais cedo sobre a prontidão da base. Francisco se inclinou para a frente novamente. Se você é uma general dos fuzileiros, ele disse lentamente. Então, você saberia o nome do atual vice-comandante de operações. Eu substituí o general Ribeiro. Eu disse calmamente. O coronel Souza ainda é o vice-interino, até que a revisão de transição termine no próximo mês. A mandíbula de Francisco se contraiu. Essa resposta acertou em cheio. Ele tentou novamente. E a inspeção de prontidão agendada para outubro. Adiantada em 2 semanas, eu disse. Acúmulo logístico da última rotação. Marta inspirou silenciosamente. Os dedos de Francisco se apertaram levemente na mesa. Outro longo silêncio se passou. Então Francisco se recostou em sua cadeira novamente. E pela primeira vez em toda a noite, a certeza havia desaparecido de seu rosto. Ele parecia envergonhado, não com raiva, não na defensiva, apenas atordoado.
Daniel finalmente falou novamente. Pai, ela te disse. Francisco passou a mão lentamente pela boca. Bem, essa é nova, ele murmurou. Marta olhou para mim com os olhos arregalados. Você é realmente a general? Ela perguntou gentilmente. Sim, senhora. Marta se inclinou um pouco para trás, absorvendo aquilo. Então ela olhou para o marido. Francisco estava encarando a mesa agora. O homem que passou a última meia hora explicando a liderança dos fuzileiros para mim, agora não tinha nada a dizer. Eu podia ver o que estava acontecendo por trás de seus olhos. Cada frase que ele havia dito mais cedo estava se repetindo em sua memória. O sermão, as explicações, a suposição silenciosa de que eu não entendia de comando. Francisco finalmente pigarreou. Bem, isso é algo. Ninguém riu. Daniel tentou aliviar o momento. O pai não sabia, ele disse. Sabia ele. Francisco lançou-lhe um olhar. Eu percebi. Ele se virou para mim lentamente. Você não pensou em mencionar isso antes. Eu queria te conhecer como a noiva de Daniel, eu disse calmamente, não como uma patente. Essa resposta pareceu atingi-lo mais do que qualquer outra coisa. Francisco assentiu lentamente. Certo. Ele pegou seu copo de suco e tomou um longo gole. Marta finalmente quebrou o silêncio. Bem, ela disse suavemente, isso certamente explica por que você foi tão paciente. Francisco olhou para ela. Paciente. Marta ergueu uma sobrancelha. Você passou 30 minutos explicando a liderança dos fuzileiros para ela. Francisco fez uma leve careta. Daniel tossiu na mão para esconder uma risada. Francisco lhe deu um olhar severo. Não se atreva. Então Francisco olhou de volta para mim. Acho que lhe devo um pedido de desculpas. Você não me deve nada, eu disse. Sim, devo. Ele se endireitou na cadeira. Eu fiz suposições. Isso acontece. Francisco balançou a cabeça lentamente. Não, o que aconteceu foi que eu menosprezei alguém que tem uma patente superior a qualquer oficial que eu já servi. Eu balancei a cabeça levemente. Francisco, a patente não é o ponto. É quando você passa meia hora explicando o corpo de fuzileiros navais a uma general. Daniel não conseguiu segurar uma risada baixa. Francisco lançou-lhe outro olhar furioso. Daniel, desculpe. Marta estendeu a mão sobre a mesa e tocou o braço de Francisco. Francisco, respire. Ele suspirou. Então ele olhou para mim novamente. Você realmente assumiu o comando na semana passada. Ele soltou um assobio baixo. Bem, essa é nova. Outra pausa se instalou sobre a mesa, mas esta parecia diferente, menos tensa, mais reflexiva. Francisco balançou a cabeça lentamente. Passei 40 anos pensando que podia ler as pessoas. Eu não disse nada. E hoje à noite eu li completamente errado a fuzileira de mais alta patente com quem conversei em décadas. Eu dei um pequeno sorriso. Você não foi a primeira pessoa a me subestimar. Francisco assentiu uma vez. Imagino que não. Marta sorriu levemente. Bem, ela disse da próxima vez que alguém vier para o jantar, talvez façamos menos perguntas. Francisco olhou para ela. Não é assim que os fuzileiros trabalham. Mas havia uma pitada de humor em sua voz agora. Daniel se recostou na cadeira com alívio. Viu, ele disse baixinho para mim.
Não foi um desastre. Olhei para Francisco novamente. Não, eu disse suavemente, mas Francisco Almeida ainda estava pensando e eu podia ver que a percepção ainda não havia se assentado completamente, porque o que mais o envergonhava não era a patente. Era o fato de ele ter assumido que eu não pertencia ao mundo que ele mais amava. E fuzileiros, mais do que ninguém, odeiam perceber que julgaram outro fuzileiro rápido demais. O jantar terminou mais silenciosamente do que começou. Marta retirou os pratos enquanto Daniel ajudava a levar a louça para a cozinha. Francisco se ofereceu uma ou duas vezes, mas Marta o dispensou. Eu suspeitava que ela sabia que seu marido precisava de um momento a sós com seus pensamentos. Saí para a varanda dos fundos, enquanto a cozinha se enchia do som suave de pratos e água corrente. O ar da noite havia esfriado. Em algum lugar na rua, um cachorro latiu e o som fraco de um jogo de futebol vinha da televisão de um vizinho. O céu sobre as árvores havia se tornado aquele azul profundo do rio que sempre chega pouco antes da noite. Por alguns minutos fiquei ali, deixando o silêncio se instalar. 30 anos no corpo de fuzileiros navais te ensinam que após um confronto, o silêncio pode ser útil. As pessoas precisam de tempo para deixar o orgulho afrouxar seu aperto. A porta da varanda rangeu atrás de mim. Daniel saiu. Você está bem? Ele perguntou. Estou bem. Ele se apoiou no parapeito ao meu lado e soltou um longo suspiro. Bem, ele disse. A coisa escalou. Eu sorri levemente. Um pouco. Eu realmente sinto muito pelo meu pai. Você não precisa se desculpar. Sim, preciso. Eu deveria ter contado a ele antes. Isso talvez não tivesse ajudado. Daniel franziu a testa. Você acha que ele teria agido da mesma maneira? Provavelmente não, eu disse. Mas então ele também não teria nos mostrado quem ele realmente é. Daniel considerou isso. Ele não é um homem mau, disse ele em voz baixa. Eu sei, mas ele é teimoso. Assim como a maioria dos fuzileiros. Daniel riu baixinho. Isso é verdade. Ficamos ali por mais um minuto antes que a porta da varanda se abrisse novamente. Francisco saiu. Ele parecia diferente agora. A certeza que havia preenchido a sala de jantar mais cedo havia se suavizado em outra coisa, algo mais cuidadoso. Daniel, ele disse. Sim. Pode nos dar um minuto. Daniel olhou entre nós. Tem certeza? Eu vou sobreviver, eu disse. Daniel assentiu e voltou para dentro. Francisco caminhou lentamente para o outro lado do parapeito da varanda. Por um tempo ele apenas olhou para o quintal que escurecia. Então ele pigarreou. Bem, ele disse, foi um baita jantar. Eu sorri levemente. Sim, foi. Ele esfregou a nuca. Sabe, eu repassei essa conversa na minha cabeça umas 10 vezes nos últimos 15 minutos. Isso parece desconfortável. É, Francisco mudou o peso. Passei metade da noite explicando o corpo de fuzileiros navais para alguém que comanda mais fuzileiros do que eu conheci em toda a minha carreira. Isso acontece às vezes. Ele balançou a cabeça. Não, geralmente não assim. Outro silêncio se passou. Finalmente ele se virou para mim. Eu lhe devo um pedido de desculpas de verdade. Você já ofereceu um. Aquele foi automático, ele disse. Este é deliberado. Eu esperei.
Francisco me olhou diretamente nos olhos. Eu te julguei. Sim, presumi que você não entendia o corpo. Sim, e eu te menosprezei na minha própria casa. Eu assenti uma vez. Essa parte aconteceu. Ele suspirou. Você foi paciente com isso. A paciência é útil. Francisco estudou meu rosto por um momento. A maioria das pessoas teria me corrigido muito antes. Provavelmente. Por que você não o fez? Considerei a pergunta com cuidado. Porque você não estava tentando me machucar, eu disse. Você estava defendendo algo com que se importa. Francisco pareceu surpreso. Você acha que era isso que eu estava fazendo? Sim. Ele se recostou no parapeito. Você não está errada. Francisco olhou para o quintal novamente. O corpo de fuzileiros navais me deu tudo, ele disse em voz baixa. Disciplina, direção, orgulho. Quando você passa tanto tempo da sua vida dentro de algo assim, começa a pensar que sabe exatamente como é. Eu entendia esse sentimento. E hoje à noite, ele continuou, percebi que o corpo avançou sem pedir minha permissão. Isso tende a acontecer. Francisco riu baixinho disso. Sim, ele olhou para mim novamente. Eu não esperava por você. De que maneira? Ele hesitou. Então ele disse a coisa honesta. Você não é o que eu imaginava quando ouvia as palavras general dos fuzileiros. Já ouvi isso antes. Tenho certeza que sim. Francisco esfregou o queixo pensativamente. Sabe o que mais me incomodou hoje à noite? O quê? Não foi o fato de você ter uma patente superior a todos que eu já servi. O que foi então? Foi o fato de você ter ficado sentada aí me ouvindo falar como um idiota sem perder a paciência. Isso se chama disciplina. Francisco assentiu lentamente. Sim, acho que sim. Outra pausa se passou. Então ele disse algo que eu não esperava. Você ama meu filho, sim. É por isso que você veio hoje à noite. Sim. Ele olhou para o chão da varanda por um momento. Daniel é um bom homem. Ele é. E se ele escolheu você? Francisco balançou a cabeça levemente. Bem, eu claramente julguei mal a situação. Eu sorri. Isso acontece com todos nós, eventualmente. Francisco deu uma risada cansada. Eu só queria que o meu não tivesse acontecido durante um frango assado e purê de batatas. É melhor do que acontecer durante um exercício de treinamento. Ele considerou isso. Justo. A luz da varanda acendeu automaticamente acima de nós enquanto o céu escurecia. Francisco se endireitou um pouco. Sabe, ele disse lentamente a outra coisa que eu provavelmente deveria te dizer. O que é? Passei muito tempo dizendo aos fuzileiros mais jovens que o respeito precisa ser conquistado. Isso é verdade. Bem, ele disse. Hoje à noite aprendi algo novo sobre isso. O que Francisco encontrou meus olhos novamente. Às vezes o respeito começa admitindo que você estava errado. Eu assenti uma vez. Sim, começa. E pela primeira vez naquela noite, Francisco Almeida parecia menos um homem defendendo seu passado e mais um fuzileiro pronto para aprender algo novo. Francisco me ligou 2 dias depois. Eu estava em meu escritório no quartel-general da instalação quando minha assistente entrou e disse: Senhora, há um senhor Francisco Almeida na linha. Diz que é pessoal. Por um segundo, eu apenas levantei os olhos da papelada em minha mesa. Francisco Almeida.
Eu não esperava ouvir falar dele tão cedo. Passe a ligação, eu disse. Houve um breve clique, e então a voz de Francisco soou na linha mais baixa do que eu me lembrava. General Mendes. Helena está bom, eu disse. Ele pigarreou. Suponho que estaria dadas as circunstâncias. Houve uma pequena pausa. Não vou tomar muito do seu tempo. Ele continuou. Eu esperava que você pudesse concordar em me encontrar em algum lugar. O que você tinha em mente? Bem, ele disse lentamente. Pensei talvez no Museu da Base no Jardim Memorial em frente. Isso fazia sentido. Fuzileiros aposentados tendem a pensar melhor perto da história do corpo. Eu posso fazer isso? Eu disse. Obrigado. Combinamos para quinta-feira à tarde. O museu na base dos fuzileiros fica perto de um pequeno pátio memorial. Calçadas de pedra, placas de bronze, nomes gravados em paredes de granito. O tipo de lugar onde as pessoas instintivamente abaixam a voz. Francisco já estava lá quando cheguei. Ele estava perto de uma das estátuas, um velho fuzileiro de bronze, em equipamento de combate, olhando para o horizonte. Francisco estava com as mãos cruzadas nas costas, da maneira como os fuzileiros ficam quando estão se lembrando de algo sério. Quando ele me viu me aproximar, ele se endireitou imediatamente. Velhos hábitos nunca morrem. General, ele disse. Helena, eu o lembrei gentilmente. Ele assentiu. Certo. Por um momento, nós dois olhamos para a parede do memorial. Você serviu em missões de paz. Eu perguntei. Francisco assentiu. De 71 a 72. Foi um ano difícil. Todos foram anos difíceis lá. Caminhamos lentamente pelo caminho. Francisco parou perto de uma placa listando os nomes dos fuzileiros do Rio de Janeiro que não voltaram para casa. Eu venho aqui, às vezes, ele disse. Eu entendo. Ele respirou fundo. Helena, não te chamei aqui apenas para me desculpar novamente. Tudo bem, eu te chamei aqui porque queria fazer isso direito. Eu esperei. Francisco se virou para mim. Francisco, na noite de domingo, eu me comportei como um tolo. Essa é uma palavra forte. É a palavra certa. Ele não desviou o olhar ao dizer isso. Passei décadas dizendo aos fuzileiros mais jovens que a humildade faz parte da liderança. Então, no momento em que conheci alguém que representava a próxima geração de liderança, eu a descartei. Fiquei em silêncio. Francisco continuou. E a pior parte não foi o constrangimento. O que foi? A percepção de que eu estava me apegando a uma imagem antiga do corpo. Ele gesticulou em direção ao memorial. O corpo de fuzileiros navais que eu lembro era cheio de homens que se pareciam comigo. Eu assenti lentamente. Os tempos mudam. Mudam. Francisco suspirou. Mas em algum ponto comecei a acreditar que se as coisas mudassem demais, talvez o que fizemos naquela época não importasse mais. Não é assim que a história funciona, eu disse gentilmente. Ele olhou para mim. Não. O corpo que você serviu construiu a base sobre a qual o resto de nós está. Francisco pareceu pensar sobre isso. Você realmente acredita nisso? Acredito. Ele assentiu lentamente. Isso ajuda. Continuamos caminhando. Após alguns momentos, Francisco falou novamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu manter a calma na noite de domingo? Eu sorri levemente.
Treinamento. É isso, principalmente. Ele balançou a cabeça. Não há mais do que isso. Tudo bem, eu disse. Parte é a experiência. Quando você está no comando por tempo suficiente, aprende que reagir emocionalmente raramente melhora uma situação. Francisco riu. Não é assim que os suboficiais costumam operar. Eu sei. Ele parecia pensativo. Sabe o que mais me surpreendeu? O quê? Que você não me humilhou. Eu não estava tentando. Você poderia ter. Talvez. Francisco assentiu. E você não o fez. Chegamos a um banco com vista para o Jardim Memorial. Francisco sentou-se lentamente. Conversei com alguns dos caras do meu antigo grupo de veteranos ontem. Ele disse: Ah, as notícias correm rápido em uma cidade pequena. Eu sorri. Imagino que sim. Francisco esfregou as mãos. Um deles disse algo que ficou comigo. O que foi? Ele disse: O corpo de fuzileiros navais sempre se adaptou. Cada geração acha que a próxima está fazendo errado. Essa é uma opinião comum. Francisco assentiu. Mas ele também disse outra coisa. O quê? Ele disse: Se o corpo confiou em você com o comando, então talvez eu também devesse. Sentei-me ao lado dele. Parece um amigo sábio. Ele tem 91 anos. E Francisco disse: Nessa idade você começa a ouvir. Nós dois rimos baixinho. Então Francisco ficou sério novamente. Há mais uma coisa, ele disse. O que é? Meu filho. Sim, ele te ama. Sim, ele ama. E se você está disposta a aturar o pai velho e teimoso dele? Ele fez uma pausa. Eu gostaria da chance de começar de novo. Eu o estudei por um momento. Como seria começar de novo? Francisco pensou sobre isso. Bem, ele disse para começar. Eu gostaria de te convidar para jantar novamente. Eu ergui uma sobrancelha. Isso é corajoso. Ele sorriu levemente. Desta vez, prometo não explicar o corpo de fuzileiros navais para você. Isso provavelmente é um bom plano. Francisco assentiu. E talvez ele acrescentou: Você pudesse me explicar algumas coisas. Eu me levantei e ofereci minha mão. Eu ficaria feliz em fazer isso. Francisco a apertou com firmeza. E pela primeira vez desde a noite de domingo, o peso daquele jantar estranho pareceu finalmente começar a se dissipar. Uma semana depois, Daniel e eu voltamos para a casa de seus pais. A mesma rua, a mesma bandeira no quintal, a mesma casa branca no final do quarteirão, mas a sensação no carro era completamente diferente. Daniel olhou para mim quando entrou na garagem. Tem certeza de que quer fazer isso de novo? Eu sorri. Daniel, já fui destacada para zonas de conflito. Acho que consigo sobreviver a outro jantar de domingo. Ele riu baixinho. Não é exatamente a mesma coisa. Não, eu disse. Este importa mais. Ele ergueu uma sobrancelha com isso. A família sempre importa mais. Daniel assentiu lentamente e desligou o motor. Por um momento, ficamos ali em silêncio. Então ele estendeu a mão e apertou a minha. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por dar outra chance ao meu pai. Olhei para a bandeira do corpo de fuzileiros navais se movendo suavemente na brisa. Todo mundo merece uma. Francisco abriu a porta novamente, mas desta vez ele não ficou rigidamente na porta me estudando. Em vez disso, ele deu um passo à frente imediatamente. Helena, ele disse,
E antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão. Não o aperto de mão rápido do primeiro jantar. Este foi firme, respeitoso. Bom te ver novamente. É bom te ver também, Francisco. Daniel passou por nós para dentro de casa. Marta apareceu no corredor como antes, embora desta vez ela já estivesse sorrindo. Bem, ela disse calorosamente. Isto parece muito mais promissor do que no domingo passado. Francisco deu um grunhido baixo. Não vamos reviver isso muitas vezes. Marta riu. Eu planejo mencionar isso pelos próximos 10 anos, no mínimo. Todos nós fomos para a minha sala de jantar novamente. A mesa parecia familiar. Frango assado, purê de batatas vagem. Francisco me notou olhando para a comida. Marta insistiu na mesma refeição, ele disse. Por que Daniel perguntou? Marta colocou uma tigela de pão de milho na mesa. Porque se vamos reescrever a memória, é melhor começar do mesmo lugar. Eu sorri. É uma estratégia inteligente. Francisco puxou minha cadeira antes de se sentar. Um gesto pequeno, mas intencional. O jantar começou em silêncio a princípio. Marta perguntou sobre minha semana na base. Daniel falou sobre um projeto que estava terminando. Francisco principalmente ouvia. No meio da refeição, ele finalmente pigarreou. Antes de continuarmos, ele disse. Daniel olhou para cima. Marta fez uma pausa. Francisco olhou diretamente para mim. Eu gostaria de dizer uma coisa. A sala ficou imóvel. Francisco colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Domingo passado eu cometi um erro. Ninguém interrompeu. Eu julguei a Helena antes de conhecê-la. Ele olhou para mim brevemente. Presumi coisas sobre a experiência dela, sobre o entendimento dela do corpo. Ele olhou para Daniel e me envergonhei no processo. Daniel abriu a boca para dizer algo, mas Francisco balançou a cabeça. Deixe-me terminar. Ele se virou de volta para mim. O corpo de fuzileiros navais me ensinou que respeito é algo que você conquista. Eu assenti levemente. Mas o que eu esqueci, Francisco continuou, é que o respeito também começa com ouvir. Marta lhe deu um pequeno sorriso de aprovação. Francisco continuou. Passei anos dizendo aos fuzileiros mais jovens para não subestimarem as pessoas. Ele fez uma pausa. E então eu fiz exatamente isso. A honestidade em sua voz preencheu a sala. Tenho orgulho do corpo em que servi, ele disse. Mas também tenho orgulho de que o corpo continue sem mim. Ele olhou para mim novamente. E tenho orgulho de que alguém como você o esteja liderando agora. O silêncio que se seguiu foi diferente do da semana anterior. Este parecia caloroso. Daniel se recostou na cadeira, claramente aliviado. Marta enxugou o canto do olho discretamente. Francisco respirou fundo. E se você estiver disposta, ele disse, eu gostaria de recebê-la nesta família adequadamente. Encontrei seu olhar. Obrigada, Francisco. Ele assentiu uma vez satisfeito. O jantar continuou depois disso, mas desta vez a conversa foi mais fácil. Francisco fez perguntas ponderadas sobre como o corpo havia mudado. Eu lhe contei sobre os fuzileiros que serviam atualmente sob meu comando. A disciplina não havia desaparecido. Os padrões ainda eram altos. A missão ainda era a mesma. Francisco ouvia atentamente e, de vez em quando, assentia da maneira como os fuzileiros fazem quando ouvem algo que faz sentido. Depois da sobremesa,
Daniel saiu para atender a uma ligação. Marta foi para a cozinha. Francisco e eu ficamos sozinhos à mesa. Ele se inclinou um pouco para trás. Sabe de uma coisa? Ele disse. O que é? Passei a maior parte da minha vida acreditando que a liderança tinha uma certa aparência. Que tipo de aparência? Mais velho, mais barulhento, provavelmente homem. Eu sorri levemente. Isso costumava ser comum. Francisco assentiu. Mas depois de te conhecer, percebi algo. O que é? A verdadeira liderança se parece com disciplina. Ele bateu na mesa suavemente. E paciência. Eu apreciei isso mais do que ele provavelmente imaginava. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Então Francisco acrescentou mais um pensamento. Sabe qual é a parte estranha? O quê? Se você não tivesse mantido a calma no domingo passado, eu provavelmente teria permanecido teimoso. Isso acontece às vezes. Francisco assentiu. Acontece que o tipo de vingança mais poderoso não é gritar. Eu ergui uma sobrancelha. O que é graça? Marta voltou da cozinha naquele momento. Vocês dois resolvendo os problemas do mundo aqui. Apenas aprendendo algumas coisas, disse Francisco. Ela sorriu. Bem, isso é progresso. Mais tarde, naquela noite, Daniel e eu voltamos para o carro. A luz da varanda brilhava calorosamente atrás de nós. Francisco estava na porta ao lado de Marta. Daniel ligou o motor e olhou para mim. Isso foi muito melhor. Sim, foi. Dirigimos lentamente pela rua tranquila. E enquanto a casa desaparecia no espelho retrovisor, pensei em como a vida pode ser estranha. Às vezes as pessoas imaginam a vingança como algo barulhento, algo afiado, algo que humilha a outra pessoa. Mas depois de 30 anos no corpo de fuzileiros navais, aprendi algo diferente. A resposta mais forte é muitas vezes a mais silenciosa. O momento em que a dignidade fala mais alto que a raiva. E às vezes esse momento muda as pessoas mais do que qualquer discussão jamais poderia. Se esta história significou algo para você, se te lembrou de alguém que aprendeu da maneira mais difícil que o respeito, tem duas vias. Então tire um momento para compartilhá-la com alguém que também possa apreciá-la. E se você gosta de histórias sobre a vida, a família e as lições que continuamos aprendendo mesmo mais tarde na vida, considere seguir para mais. Porque às vezes as batalhas mais importantes que travamos não são em campos distantes. Elas acontecem em torno de mesas de jantar, entre gerações, entre o orgulho e a compreensão. E quando essas batalhas terminam com respeito, em vez de ressentimento, todos saem mais fortes.